21h32, vamos dar início à nossa live, mais uma aqui no YouTube. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma live que a gente está fazendo, mais uma live para promover informação, para vocês ajudarem os pelúcios de vocês. E mais uma live que a gente pode contribuir de forma positiva, agregando valor na vida de vocês. E isso é muito gratificante para mim, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Ilise Avelar, sou médica veterinária e eu atuo com nutrição animal, com elaboração de dietas caseiras para cães, ok? O tema da nossa live hoje será saúde intestinal e quais são as consequências de uma saúde intestinal em desequilíbrio para a vida dos nossos cães, tá? Então, vamos lá. Então, gente, o trato gastrointestinal muitas vezes é negligenciado, porque acredita-se, muitas pessoas acreditam que o trato intestinal dos cães, ele tem apenas a função de absorver os nutrientes e o que não serve é eliminado, né, como resíduo, que são as fezes. Porém, a função do trato gastrointestinal vai muito além disso, né, das funções absortivas do alimento, dos nutrientes. O trato gastrointestinal tem um papel grandioso, tem um papel importantíssimo na saúde de um cão. Então, para que um cão se mantenha saudável, primeiramente ele tem que ter uma saúde intestinal blindada, intacta, né, para que ele possa manifestar todas as suas funções, todas as suas toda uma vida saudável. Então, o trato gastrointestinal dos cães apresenta aproximadamente 1 trilhão de células que compõem a chamada microbiota ou microbioma intestinal. Essas células, esse número, né, 1 trilhão, é 10 vezes maior do que as células do próprio corpo. Então, para vocês terem uma ideia, os cães têm mais bactérias, têm mais micro-organismos no intestino do que células no seu corpo inteiro. Então, é um órgão bastante complexo que muitos estudos ainda precisam ser feitos para desvendar ainda mais essas maravilhas, né? E trazer avanços e muitas coisas que vão ajudar na ciência e o animal a ter mais saúde, os animais a terem mais saúde. E o que é microbiota intestinal? Né? Hoje, muito se falava em flora intestinal, né? Todo mundo conhece esse termo. Só que flora intestinal acabou ficando em desuso porque esse nome, esse termo remete a bactérias somente, né? E o termo microbiota, ele está relacionado a um conjunto de micro-organismos que estão ali dentro do trato gastrointestinal dos cães. Então, não tem só bactérias no intestino, tem protozoários, tem vírus, tem fungos e também as bactérias. E esses micro-organismos, eles vivem em equilíbrio para não gerar nenhum transtorno, não gerar nenhum incômodo para o bem-estar do organismo. E a população de bactérias saudáveis, né? Existem as bactérias boas e as bactérias ruins, que são aquelas que vão produzir doenças, que vão causar doenças. Então, a população de bactérias boas, né? As amigas, as bactérias benéficas, elas têm que estar em maior quantidade do que as bactérias patogênicas, né? As bactérias ruins, porque se não houver
essa conta, esse equilíbrio certinho, acaba gerando um desequilíbrio. Então, as bactérias boas, elas superam, né, em quantidade, as bactérias ruins. E a microbiota intestinal saudável, né, de um cão saudável, ela vai, quando está em equilíbrio, ela vai funcionar como uma barreira contra invasores, para que esses invasores não entrem na circulação sistêmica, não causem danos ao organismo do animal, ok? Então, quando tem um equilíbrio entre a população de bactérias boas com as bactérias ruins, existe o quê? Existe toda uma produção de substâncias benéficas, de substâncias que vão promover a saúde do animal, e esses animais vão viver, os cães, né, que é o que interessa aqui para a gente, eles vão viver em perfeita condição de saúde. Quando está em equilíbrio, quando o animal está em equilíbrio, com a sua microbiota intestinal funcionando adequadamente, esses micro-organismos, eles, para vocês terem uma ideia, é um tema tão estudado que hoje a microbiota intestinal é considerada um novo sistema, um sistema à parte, né, considerado um sistema virtual. E ele tem a sua própria rede de neurônios. O cérebro tem bilhões de neurônios que comandam todo o organismo, mas a microbiota intestinal também tem a sua rede própria de neurônios, em torno de 500 milhões de neurônios, né? São muitos neurônios, o suficiente para gerarem comando próprio, comandos que vão ajudar a expelir o conteúdo fecal e que vão ter uma conexão direta com o cérebro. Então, por isso que hoje o intestino ele é considerado como o segundo cérebro, porque ele tem uma rede de neurônios que se conecta diretamente com o cérebro. E como que ocorre essa conexão? Existe um nervo vago, né, que é um nervo localizado na região abdominal, e esse nervo, ele faz toda a conexão das informações do abdômen, né, do ventre com o cérebro. Então, essas informações são passadas do intestino, né, como está o funcionamento lá embaixo, para o cérebro. Aí o cérebro diz, como é que está lá embaixo? Está tudo ok? E o intestino manda os sinais, né, através de células de defesa e diz, olha, lá embaixo está tudo ok, e fica essa comunicação direta entre cérebro e intestino. Isso, uma microbiota em equilíbrio, tá? Uma microbiota saudável. E um dos fatores que mais influenciam nesse equilíbrio da microbiota intestinal é o estilo de vida que o animal tem, e isso envolve a alimentação, né, que é o principal fator, o uso de medicamentos ao longo de sua vida e a prática de atividade física, se é um animal, o ambiente que ele vive, isso também vai influenciar. Então, quando um cão nasce, a partir do momento que um cachorro nasce, o trato gastrointestinal dele é estéril, não tem nenhum micro-organismo, tá? Aquele ambiente está todo esterilizado. A partir do momento que ele nasce, isso se for o nascimento de parto normal, a microbiota do trato da mãe, né, da vagina, vai povoando o trato gastrointestinal dos cães, assim como o ambiente que ele vive. E estudos já mostram que quando o animal nasce de parto normal, né, parto natural, o seu sistema imunológico ele é mais fortalecido e, consequentemente, esse animal vai adoecer menos. Em contrapartida, os animais que nascem de parto cesariano, eles têm a influência, né, da anestesia, do antibiótico, e isso vai comprometer
o seu sistema imunológico, que vai ficar um pouco mais enfraquecido. Claro que tem outros fatores que estão por trás disso também. E ao longo da vida do animal, suas primeiras experiências de alimentação, os primeiros medicamentos que o animal toma, o ambiente que ele vive, tudo isso vai influenciar na composição da microbiota intestinal dele. Então, se o animal vai ter saúde ou não, fator decisivo é logo nos primeiros minutos, né, os primeiros momentos, as primeiras semanas após o nascimento, com a influência externa. Então, o fator alimentação é muito importante para modular toda a microbiota intestinal. E a microbiota intestinal, cada animal, né, cada cachorro, cada indivíduo tem a sua própria composição, tem a sua, é como se fosse um conjunto de genes, né? Então, cada cachorro vai ter a sua microbiota com cepas de bactérias diferentes de um dos outros, né? Cada animal vai ter a sua composição própria. Tá? Existem bactérias que povoam o intestino de um cão que não vão existir no intestino de outro cão, tá? Ou protozoários ou outros tipos de micro-organismos. Então, cada indivíduo tem a sua própria estrutura genética, né? Cada um tem a sua própria composição da microbiota. E tudo isso, gente, vai interferir na saúde deles. E eu estou falando de uma microbiota saudável, né? Em equilíbrio, para manter todas as funções funcionando adequadamente do organismo de um cachorro. Porém, alguns fatores causam um desequilíbrio, fazendo com que o animal manifeste vários sintomas que a gente vai ver quais são os sintomas, e acredito que isso tenha chamado a atenção de vocês, porque muitas pessoas passam por isso diariamente, e a gente vai ver já já quais são esses sintomas, o que pode estar por trás dessas manifestações de um desequilíbrio na microbiota intestinal. Primeiramente, uma microbiota saudável, ela funciona como uma barreira contra os invasores, contra toxinas, contra micro-organismos patogênicos, para não adentrarem a circulação sanguínea, né, a circulação sistêmica. Então, ela funciona como uma barreira impermeável, tá? Para não deixar passar fragmentos grandes, para passar apenas pequenos fragmentos, como os nutrientes que são absorvidos por tudo que o animal come. Então, resíduos grandes, pedaços grandes de alimentos não devem passar por esta barreira, toxinas, várias coisas que vão causar desordem. Então, essa barreira, ela está intacta, porque ela está em equilíbrio, mas a partir do momento que tem interferências alimentares, alimentos artificiais, alimentos ricos em corantes, em conservantes, em flavorizantes, né? Alimentos ricos em farinhas refinadas, farinha de trigo, glúten, que são farinhas inflamatórias, esses componentes, eles vão fazer com que essa membrana, essa barreira, fique permeável e deixe passar o que não era para passar, tá? Então, uso de medicamentos contínuos, como antibióticos, anti-inflamatórios, esteroidais e não esteroidais, tá? Os corticoides, os antiácidos, os omeprazóis, né? Eles causam essa quebra da barreira. Então, tudo isso faz com que estresse também, tá? Estresse também provoca essa quebra na barreira intestinal. Então, tem vários fatores que fazem com que essa barreira fique permeável para micro-organismos patogênicos. E com isso,
acaba tendo um desequilíbrio na microbiota intestinal. E quando existe um desequilíbrio, o que vai acontecer? Automaticamente, a população de bactérias patogênicas, que tem que estar em menor quantidade, elas acabam crescendo. E o crescimento dessas bactérias patogênicas vão gerar esse desequilíbrio e vão causar várias manifestações, várias doenças, né? O organismo ele vai ficar mais vulnerável e mais frágil para qualquer situação, qualquer mudança, o animal adoecer. E esse desequilíbrio, né, entre a população das bactérias intestinais, a gente chama de disbiose. Então, a disbiose intestinal, ela pode provocar vários sintomas, não só no intestino, mas em outros órgãos também. E grande parte das doenças causadas nos cães tem um fundo intestinal. São pouquíssimas as doenças, as manifestações que não têm relação com o intestino. Só antes da gente falar aqui quais são as consequências da disbiose, eu vou só voltar um pouquinho e falar quais são as principais funções de uma microbiota saudável, tá? Além de ajudar na digestão de alimentos, né, na absorção de vários nutrientes que o organismo precisa, né, para se manter saudável, funcionando adequadamente, acontece também, tem as funções metabólicas, carboidratos, proteínas, lipídios, então existe essa importante relação com esses macronutrientes, e isso acontece na microbiota saudável. Existe também, elas colaboram na síntese, na fabricação de vários nutrientes, como vitamina K, vitaminas do complexo B, enzimas digestivas, a produção de serotonina, né, que é o neurotransmissor do bem-estar, acontece em 90% na microbiota intestinal, fornecimento de alimentos para essas células intestinais, 80%, em torno de 70% a 80% do sistema imunológico é fabricado também na microbiota intestinal. Então, o sistema o trato gastrointestinal é o maior órgão do sistema imunológico que um cachorro tem. Então, grande parte da imunidade é confeccionada no trato gastrointestinal. Então, para vocês verem o quão é importante cuidar da saúde intestinal para que o animal não adoeça. Porque se descuidamos da saúde intestinal, que lá é fabricada boa parte do sistema imunológico, o animal ele vai ficar sensível e vulnerável a adoecer. Tá? Então, grande parte do sistema imunológico é produzido lá. Além de haver também o estímulo e proliferação das células de revestimento, né, que vão do intestino, que vão fazer essa proteção, que vão funcionar como essa barreira, tá, para não passar micro-organismos, e melhora o fluxo sanguíneo. Então, tem várias funções hormonais, funções neurológicas, funções de absorção, de detoxificação, tá? As impurezas, o que não serve para o organismo é eliminado pelo intestino, então por aí vai. Tem milhares, né? Tem várias funções. Agora, voltando ao desequilíbrio, né? Voltando à disbiose intestinal, vamos ver quais são os principais sintomas e quais são as alterações que um animal com disbiose pode manifestar. Então, quando você vê um cachorro, né, você tem um cãozinho em casa, e frequentemente você vê esse animal com dor, se contorcendo de dor, às vezes com o abdômen fica distendido, né, fica mais, você consegue visualizar. Às vezes, se você chegar perto e botar o ouvido, você consegue ouvir aqueles movimentos de blu, né, que a gente chama de borborigmas, né,
tipo um monte de bolinha, a gente botando o ouvido, aproximando no abdômen, a gente consegue ouvir esses barulhinhos. O animal tem incômodo, às vezes o animal se esconde embaixo da cama, embaixo de algum móvel, porque ele está com cólica, ele está com dor. O animal solta muitos gases, tá? E às vezes são gases bem fedorentos. Tem muitas fermentação mesmo. As fezes, elas podem estar sanguinolenta, podem se apresentar com muco, podem estar hora normal, de repente não teve nenhuma mudança, nada na dieta, e o animal passa a ter uma diarreia, do nada. Ele estava bonzinho e, de repente, passou a ter uma diarreia. Às vezes passa por si só, sem nenhuma interferência, e de repente volta também. O animal pode ter constipação, tá? O animal pode comer gramas em excesso, tá? O fato de comer gramas tem vários significados por trás, além de ser um hábito que eles herdaram dos ancestrais, mas quando o animal está com desbiose, está com algum desconforto intestinal, o cachorro vai lá e fica comendo grama e logo depois ele tende a vomitar, tá? As fezes podem se apresentar com muco, sabe? Fica parecendo assim um catarro nas fezes. Fezes o cocô vem com pedaços de alimentos não digeridos, coprofagia, né? Animais que comem o próprio cocô ou comem cocô de outros animais, de outras espécies. Isso também é um sinal de desbiose, né? De desequilíbrio da microbiota intestinal. E tem sinais que vão além de sintomas digestivos, como lambedura excessiva de pata, otite de repetição, sabe? O animal, de repente, tem um probleminha de otite, toma um medicamento, passa, daqui a pouco tem de novo, pode ser dos dois lados ou pode ser só de um lado. Então, tem várias manifestações. Tem problemas de pele também, que podem estar relacionadas com a desbiose intestinal, produção de lágrima ácida, né, que é aquela lágrima mais escurecida, que muitas pessoas acabam se incomodando, que ela não tem mais um efeito estético, né, mas quando o animal está com desbiose, isso pode acontecer também, do animal ter maior produção de lágrima ácida. Então, gente, a obesidade também está relacionada com a desbiose intestinal. Então, várias doenças, vários sintomas têm origem no intestino, tá? E a desbiose causa todo esse desequilíbrio. Vai haver com a desbiose uma falha na comunicação entre o cérebro e o intestino. Sabe o telefone sem fio? É como se fosse a informação fosse danificada e não chegasse completa ao cérebro. Então, fica as lacunas, né? Ficam aqueles pontos de falha de conexão e acaba gerando resultados negativos, como, por exemplo, depressão. Já tem estudos que comprovam, né, que a depressão, doenças cognitivas como Alzheimer, até o Parkinson em humanos tem origem intestinal. E o indivíduo fica, aí tem transtorno de ansiedade, tem distúrbios comportamentais, agressividade, porque a produção de serotonina fica interrompida. Então, com isso, o próprio empenho das células intestinais acaba ficando comprometido e o animal, né, o cachorro, ele não vai ter tanta motivação, tanta energia para desenvolver suas atividades. Então, a falta de serotonina acaba fazendo com que o animal fique agressivo,
fique depressivo, né, deprimido, fique ansioso demais, porque teve uma falha na comunicação entre os neurônios, né, do cérebro com o intestino. Então, eles são ligados diretamente, esses dois órgãos. E a gente não deve descuidar, né? Não deve descuidar da saúde intestinal. É claro que tem algumas situações, por exemplo, o animal que está com diarreia. A diarreia tem várias coisas por trás desse sintoma. Pode ser que o animal esteja com alguma doença infecciosa, alguma doença viral. O animal pode estar com vermes, tá? Então, tudo isso também tem que ser investigado. Não é porque o animal está com diarreia, é só um desequilíbrio na flora. Não, tem que avaliar todo o contexto. Porque algumas vezes o animal está com diarreia, mas ele está aparentemente saudável, está ativo, está correndo, está comendo, está tranquilo. E às vezes a diarreia, o quadro volta normalmente, com dois dias, 3 dias, volta normalmente. Agora, se você observar que o cão, além da diarreia, ele manifesta outros sintomas como vômito, está com falta de apetite, está apático, triste, aí tem que investigar o que está por trás, tá? Tem outras coisas que precisam ser investigadas. Outra coisa importante também é o animal com fezes, que tem fezes com muco. Tem que ver também mudanças na dieta. Então, às vezes o animal comia ração e de repente passou para a dieta caseira. E quando se faz uma mudança na dieta, seja de uma ração para outra, ou seja para outro tipo de alimento, tem que se fazer de forma gradativa. Porque quando não se faz isso, as fezes, elas vêm amolecidas, podem vir com muco, tá? O animal pode ter também diarreia, pode ter vômito. Então, é importante fazer uma transição alimentar adequada para que não tenha esses transtornos. Porque o animal, não é que a culpa seja do alimento, mas é que aquele animal, ele comeu a vida inteira um tipo de alimento e o seu intestino, ele foi condicionado a digerir aquele tipo de alimento. Era o único tipo de alimento que ele consumia, que o cachorro consumia. E de repente, de uma hora para outra, tem uma mudança na dieta. Então, a composição do alimento é diferente, a textura, a quantidade de umidade, tudo isso vai gerar o quê? Outro tipo de bactéria, outro tipo de micro-organismos para digerir o novo alimento, que ele não estava acostumado. Então, essas mudanças bruscas geram esse tipo de desconforto intestinal. Por isso que tem que se obedecer e fazer certinho, uma transição gradativa. E alguns animais são mais sensíveis que outros. Então, essa transição ela pode levar semanas, tá? O tempo que for necessário para que o animal se adapte e você veja que realmente ele está pronto para receber a dieta totalmente, tá? Muitas pessoas pulam essa etapa. Não, eu tenho certeza que meu cachorro ele não vai sentir nada. Eu tenho certeza, eu conheço ele. E às vezes tem animal que realmente não sente nada. Mas é mais difícil. O que a gente vê na prática é que quando não se faz a transição alimentar da forma correta, ocorre esse desarranjo intestinal, tá? Que vem acompanhado também de gases, de vômitos, né? E não só as fezes amolecidas. Outro problema também que é comum, é uma consequência da desbiose intestinal, é a inflamação das glândulas anais. As fezes, né, o bolo fecal, as fezes têm que estar numa consistência durinha, né, ideal, para pressionar as glândulas. Então, no momento da evacuação, no momento que o animal
elimina o cocô, esse bolo tem que pressionar as glândulas para elas funcionarem adequadamente. Então, fezes amolecidas ou fezes muito duras, né, quando o animal tem constipação, não faz uma pressão normal nessas glândulas anais. E isso gera o quê? Uma inflamação na glândula. E aí a gente vê o que? O animal se arrastando pelo chão, né, esfregando o ânus pelo chão. Parece assim que o animal tá, às vezes pode ser verminose também, mas geralmente tem a ver com a alimentação, tem a ver com a qualidade das fezes. E muitas pessoas têm o hábito de levar o animal para banhar no pet shop e já pede pro tosador, né, pro banhista, olha, esprema. Ele já pergunta, quer para espremer a glândula? Aí a pessoa, tá, espreme. E esse hábito de estar espremendo a glândula a cada banho, isso também causa uma inflamação, porque a glândula anal, ela funciona normalmente com a pressão das fezes. E o hábito de se espremer uma vez por semana, a cada 15 dias, vai fazer com que não haja esse estímulo natural. E acaba que, se não houver o estímulo, a glândula não funciona. Ela vai ficando cheia e tem um odor bastante desagradável. Então, sempre vai ficar condicionada a espremer a glândula. Então, essa é uma prática que não deve ser feita, espremer a glândula do animal durante o banho, tá? O animal, naturalmente, a sua glândula é esvaziada no momento que ele faz o cocô, tá? Quando a gente interfere dando aquela espremidinha, isso faz com que o animal tenha uma inflamação, às vezes tem que entrar com antibiótico, realmente fica doloroso para o animal, tá? Uma situação desconfortável. Então, não façam isso, não espremam e não deixem ninguém espremer a glândula anal do cão durante o banho, tá? E como a gente corrige o aparecimento dessas doenças do trato gastrointestinal, né? Como a gente deve corrigir esses probleminhas? Primeiro, corrigindo o estresse, porque animais que vivem em ambientes, em situações estressantes, vão ter um desequilíbrio também na sua microbiota intestinal. Como eu falei, né, existe uma conexão entre o cérebro e intestino. Você já viu uma pessoa quando está nervosa, quando tem que fazer uma apresentação em público, ou tem alguma coisa importante, dá aquele frio na barriga, a pessoa tem diarreia, a pessoa fica nervosa, né? Tem dor de barriga, tem diarreia. Por quê? Por causa dos neurônios que estão no intestino e que vão se conectar diretamente com o cérebro. Então, essa conexão cérebro-intestino, ela é muito importante para o equilíbrio emocional do indivíduo. Então, com os cães funciona da mesma forma. Às vezes o animal muda mudou de casa, mudou de cidade, teve alguma situação de diferente na rotina dele. O animal tem uma diarreia, o animal tá agitado, o animal está com medo, passando por um momento de alguma adversidade, né, de alguma dificuldade, ele manifesta tendo as fezes amolecidas. Às vezes, os donos, os tutores viajam, mudam de cidade. O animal está bonzinho, de repente ele tem uma diarreia. Então, situações de estresse, elas fazem também, causam esse desequilíbrio. Então, a gente, para evitar que o animal tenha esse desequilíbrio na microbiota intestinal, a gente deve corrigir situações de estresse, tá? E doenças também são situações estressantes para o animal, para o organismo. Então, manter o animal saudável, sempre com visitas periódicas ao veterinário, tá? Não espere o animal adoecer para levá-lo a uma consulta, mas faça isso
periodicamente. Animais jovens, uma vez por ano, pelo menos, e animais idosos, pelo menos 2 vezes por ano, dependendo de cada situação. Então, quando você tem esse controle direitinho de sempre ir ao veterinário, você não vai ser pego de surpresa, ok? Então, o estresse é um fator que deve ser corrigido para que o animal tenha uma microbiota intestinal saudável, ok? Correção alimentar. Muitos animais não comem de forma adequada, não comem um alimento biologicamente adaptado, apropriado para ele, né? Eles foram projetados para comer um tipo de dieta, mas eles comem outra coisa, né? E além de comer uma dieta que não é biologicamente apropriada, e isso causa um desequilíbrio na microbiota intestinal, os petiscos, né? As pessoas dão muita besteira para os cães, muitos alimentos inadequados, que vão minando a saúde deles. Então, dão pão, pizza, bolo, danoninho, doces, né? Uma série de alimentos que não deveriam fazer parte da dieta de um carnívoro, de um cão. Então, esses alimentos devem ser eliminados da dieta. Se você quer ter um animal com saúde, um animal com seu sistema imunológico fortalecido, retire essas guloseimas. Retire petiscos industrializados, cheios de corante, de conservante. De preferência, ofereça uma dieta com alimento, com comida de verdade. Uma dieta que ele foi projetado para comer. Tá? Uma dieta caseira, elaborada por um profissional, que é o mais adequado. Ok? Outra forma de corrigir também o aparecimento de doenças no trato intestinal é a recolonização da microbiota intestinal. Felizmente, é possível a gente recolonizar essa microbiota que foi, que sofreu um dano, tá? Algumas vezes, a gente não consegue, por exemplo, alguns antibióticos, eles podem causar resistência bacteriana e podem devastar cepas que a gente não consegue recuperar. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue recolonizar essa microbiota e fazer com que o animal ele tenha um intestino funcionando adequadamente, né, em equilíbrio, né, com os micro-organismos em equilíbrio. Então, como que se faz isso? Utilizando pré-bióticos e probióticos. Eu vou falar mais lá na frente sobre pré e probióticos. Falei agora, só citei, né, mas isso é uma forma da gente recolonizar, né, reestruturar essa microbiota intestinal. Outra forma também de corrigir, de evitar que esses problemas apareçam nos nossos cães, é utilizando enzimas digestivas, tá? Que um profissional, ele vai saber a quantidade, qual o tipo de enzima, na dose certa, e vai prescrever para o animal, que isso aí vai dar um suporte maior, né? Que muitas vezes, quando tem um desequilíbrio, a produção de enzimas digestivas acaba sendo diminuída, e tem todo um déficit na absorção dos nutrientes. Então, a gente pode utilizar as enzimas digestivas para recolonizar a microbiota intestinal também, para ajudar no seu funcionamento. Utilização de fibras também, isso é muito importante, fibras solúveis e insolúveis, tá? Alimentos ricos em fibras, que vão ajudar a manter as fezes num formato ideal, tá? Nem muito duras, né, constipadas, e nem muito moles. Então, as fibras, na quantidade ideal, na quantidade correta, elas fazem esse ajuste, tá? Então, às vezes, o animal está com as fezes muito moles, a gente entra com
as fibras na quantidade correta, aí a gente consegue reduzir, né, consegue ajustar essas fezes. Da mesma forma, se o animal estiver fazendo um cocô muito seco, né, com esforço, o animal, sabe, quando se espreme todinho vai fazer cocô, ou ele está bebendo pouca água, ou tem pouca fibra na dieta. Então, a gente, adicionando o tipo de fibra certo, a gente consegue ajustar e deixar as fezes num formato ideal. E qual é o formato ideal, gente, do cocô do cachorro, né? Porque as fezes dizem muito da saúde dos animais, né? Da saúde do nosso cachorro. Então, tem fezes de todo formato e de toda cor também, tá? O formato ideal é aquele tipo salsicha segmentado, não tão segmentado, tá? Porque às vezes quando tem aquelas rachaduras, pode ser que tenha, o animal esteja ingerindo pouca água, mas se ele estiver fazendo sem cocô, sem esforço, a gente pode considerar até que seja o formato ideal, tá? E a cor vai depender muito do que o animal come. Se o animal come uma ração com alto teor proteico, as fezes vão ficar mais escuras. Se ele come uma ração de péssima qualidade, as fezes já vão ficar mais volumosas e já vão ficar uma coloração mais amarelada. Então, cada alimento, o tipo de alimento vai fazer com que as fezes fiquem de uma forma. Às vezes o animal tem uma certa intolerância a algum tipo de alimento, aí as fezes ficam com uma consistência mais amolecida, o muco também pode aparecer, pedaços de alimentos não digeríveis, tudo isso aparece no cocô. Então, você, enquanto tutor, tem que conhecer, né, as fezes do seu animal. E isso é uma das coisas que, durante a consulta, quando eu consulto o animal, eu pergunto como estão as fezes do seu animal, como são as fezes dele. E 90% das pessoas sabem responder, né? Porque quando você realmente assume a responsabilidade de cuidar de um animal de estimação, você tem que estar por dentro de todos os detalhes. Tudo que diz respeito à saúde dele, você tem que saber. Então, saber como é o cocô dele, quantas vezes ele faz cocô, você tem que saber. Porque no dia que tiver alguma anormalidade, você vai saber porque aquilo ali fugiu não é o normal, tá? Então, se o animal tiver um cocô mais amolecido, aí você vai ficar atento. Opa, esse cocô aí já tá diferente, porque ele todo dia faz um cocô mais sequinho, então você já vai ficar preocupado e vai tomar alguma providência. Então, saber como é o cocô do seu cachorro é fundamental, tá? Não é apenas dizer que ama, dizer que tem um animal, mas não conhecê-lo, tá? Não saber as particularidades e coisas básicas, né, que dizem respeito o seu filho, né? Quem tem um bebê em casa, quem tem uma criança pequena, você não sabe como é o corpo dele, né? Então, da mesma forma, deve ser com os nossos cães. A gente tem que saber como é o cocô deles, tá? E ficar sempre atento a qualquer anormalidade, quanto ao cheiro, o aspecto, a textura, a coloração, tá? Tudo isso diz respeito à saúde do seu animal. E outra coisa que a gente deve fazer para corrigir também o aparecimento dessas doenças intestinais, né, do trato gastrointestinal, é o uso de antiparasitários, né, os vermífugos, quando necessário. Porque muitas vezes o animal está com uma verminose e pode ter esses problemas de diarreia, de mudanças na consistência das fezes. Mas, vou abrir um parênteses, né? O uso de vermífugo, ele só deve ser feito
mediante a comprovação, né, se o animal tem verme de verdade. Então, o exame coproparasitológico, o exame de fezes, deve ser realizado com frequência. É a forma mais fidedigna de saber que o animal tem verme, tá? A menos que você veja, né, visualize nas fezes. Que às vezes é bastante comum a gente, em algumas situações, a gente visualizar verminosas, mas nem sempre é possível a gente visualizar, né, a gente ver. Então, a recomendação é que se faça exames periódicos de fezes. Por quê? Porque somente o exame, de preferência amostras seriadas, né, 3 dias alternados, é que vão realmente dizer se o animal tem verme e qual o tipo de verme, tá? Porque existem vários tipos de verme e que não existe esse vermífugo de uso universal. Cada vermífugo tem a sua indicação. Então, se o animal tiver um tipo de verme, tem que usar um vermífugo específico. E o uso arbitrário, o uso indiscriminado de vermífugo acaba gerando também um desequilíbrio na microbiota intestinal. Então, ele só deve ser usado em situações realmente quando houver necessidade, se o animal tiver a comprovação que tem verme. E não essa prática de dar de 15 em 15 dias, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, porque isso tem um efeito devastador. Ele mata o verme e varre também as bactérias boas que vão trazer todos os benefícios para a saúde. Então, antes de você dar o vermífugo para o seu animal, certifique-se de que ele tem realmente verme. Se você não tem certeza, é melhor não dar, tá? Porque é muito comum, e isso acontece com muita frequência, é muito comum o animal tomar um vermífugo e logo em seguida ter uma diarreia. O animal estava fazendo um cocô durinho, normal, tomou um vermífugo, desarranjou todo o intestino. Então, por quê? Porque tirou a proteção. Então, às vezes, os danos são cumulativos. O animal já tem uma alimentação que não é a mais adequada, faz uso de outros medicamentos, aí tomou, e isso tudo vai sendo acumulado. Aí tomou o vermífugo e o animal começa a apresentar gases, tem diarreia, tem cólicas, e para reestruturar isso, não é fácil. Então, não caiam nessa de ficar vermifugando o cachorro de vocês sem ter a certeza de que ele está realmente com verme. Porque o vermífugo, ele trata verminoses, tá? Ele não tem o efeito residual para, por exemplo, você dá hoje o vermífugo e esse medicamento ele vai agir até a próxima tomada, daqui a 3, 6 meses. Ele não funciona assim, tá? Ele não previne verme. Eu vou dar o vermífugo para evitar que ele tenha verme. Não acontece isso. Então, o vermífugo ele é um medicamento que serve para tratar verme, tá? Então, deve ser usado com responsabilidade, ok? A mesma coisa é o uso de antibióticos. O uso de antibióticos na medicina veterinária tem sido feito de uma forma indiscriminada e isso tem gerado resistência bacteriana. E uma das coisas que causam resistência bacteriana também é utilizar antibióticos de amplo espectro sem saber qual é o tipo de micro-organismo envolvido. Às vezes o animal aí tem uma infecção urinária, o correto é fazer uma cultura, né, um antibiograma para saber qual é o organismo sensível, qual é o organismo que está presente e qual o tipo de antibiótico que se vai utilizar. Quando se usa um antibiótico de largo espectro, as chances de ter uma resistência bacteriana são muito grandes. E o risco de gerar um desequilíbrio também na microbiota intestinal
também vai acontecer. E muitas pessoas, o que acontece? O animal tem alguma infecção, tem algum probleminha de pele, começa a tomar um antibiótico. Melhorou um pouquinho, interrompe o uso, não faz no tempo certinho, interrompe o uso e, não, o animal ficou bom, vou suspender. Às vezes suspende por conta própria, e isso, daqui a pouco vai voltar, sempre volta, tá? E gera também a resistência bacteriana. Então, é uma coisa que vem acontecendo muito, o uso indiscriminado de antibióticos, que tem esse efeito de devastar toda a flora, né, a microbiota intestinal. O antibiótico ele deve ser usado com responsabilidade e em situações realmente quando houver necessidade. Antibiótico não mata vírus, antibiótico não mata fungos, então só serve para matar bactérias, tá? Então não deve ser usado como adivinhação. Eu acho que ele tem tal coisa, eu vou entrar com o antibiótico, tá? Tem que ser feito com responsabilidade. Isso também, esse uso excessivo e abusivo de antibiótico deve ser repensado. E isso também já faz com que o animal não tenha uma saúde, tenha uma saúde intestinal mais equilibrada, tá? Quando se evita essas práticas, consequentemente o animal ele vai ter uma saúde intestinal fortalecida. Sim, aí eu tinha falado anteriormente dos pré e probióticos, né, que ajudam a recolonizar a microbiota intestinal. A gente ouve muito falar em probióticos, né, leites fermentados, com ação probiótica. E o que são, de fato, os probióticos? Os probióticos são micro-organismos vivos, as bactérias, né, amigas, que quando utilizados na quantidade ideal, na dose certa, têm um efeito benéfico para o organismo. Então, não é qualquer probiótico, não adianta dar um probiótico de humano para cachorro, às vezes até funciona numa emergência, tá? Mas assim, o ideal é que se use probiótico para o cachorro específico, né? Feito especialmente para ele, porque cada animal tem a sua própria cepa, né? Tem suas bactérias que são diferentes das nossas. Então, os probióticos de uso para cão deve ser de uso veterinário, tá? E os probióticos, eles têm essa função de ajudar a melhorar o sistema imunológico, dar aquele suporte intestinal em várias situações, situações de estresse. Às vezes o animal precisa viajar, né? E a própria viagem gera um estresse, um transtorno gastrointestinal no animal. Então a gente entra com probiótico, que já vai auxiliar e evitar que o animal tenha essa mudança nas fezes, né? Serve também para reabastecer bactérias saudáveis em animais que tomam antibióticos. Então, sempre que tiver necessidade de tomar antibiótico, probiótico sempre deve ser oferecido. E também o vermífugo, tá? Quando houver necessidade de entrar com vermífugo, o probiótico deve ser também administrado. Às vezes, mudança na dieta, vai sair da ração para a dieta caseira, tem que fazer a transição e o probiótico também auxilia para dar um suporte, para evitar que o animal tenha um desarranjo intestinal. Então, ele cai como uma luva, ele é muito útil nessas situações de mudanças de dieta. Ajuda a melhorar a digestão e a qualidade das fezes também. Às vezes as fezes são um pouco fora do padrão normal da sua consistência, a gente entra com um probiótico. Aí a gente já ajuda a melhorar a consistência das fezes. Então, vários distúrbios, né, vários problemas de saúde, eles estão relacionados com o sistema imunológico. Doenças renais, a gente também entra com o probiótico, porque o próprio metabolismo
da ureia, o probiótico e o pré-biótico também ajudam a reduzir a amônia, né, a reduzir a ureia. Então, tem os benefícios em doenças renais, para diminuir os níveis de colesterol e para manter o sistema imunológico fortalecido, tá? E fiquem atentos, porque nem todo iogurte, que a gente escuta muito falar, iogurte é fonte de probiótico, mas nem todo iogurte ele é probiótico. Então, verifique no rótulo do produto que você for comprar e repare se na embalagem informa isso. Se ele é probiótico, né? E qual a sua concentração de bactérias, que é medida em UFC, unidade formadora de colônias. Tem que vir especificado na composição, no rótulo, né? E o produto, para ser probiótico, o iogurte, no caso, ele precisa ter de 2 a 10 bilhões de unidades formadoras de colônia por dose, tá? Então, são pouquíssimas marcas que realmente atendem a esse quesito. Nem todo iogurte é probiótico, tá? Agora vocês já sabem disso. Os outros iogurtes, iogurte natural, integral, por exemplo, ele ajuda o funcionamento intestinal. Ele é fonte de proteína, fonte de cálcio, de fósforo, mas como probiótico, ele não serve, tá? E não comprem também iogurte natural com açúcar, que venha com amido, com espessantes, para deixar o produto mais viscoso, tá? Vejam sempre no rótulo se ele contém apenas 2 ingredientes, que são o leite e as bactérias, o leite fermentado, né? Se tiver mais do que isso, já não vai servir. Então, assim, e falando do pré-biótico, não adianta dar só o probiótico e descuidar do resto do intestino. A gente precisa alimentar o substrato, né? Os alimentos que servem de combustível para os probióticos. Então, o probiótico é o micro-organismo vivo, né? São as bactérias boas, e o pré-biótico é o alimento dessas bactérias, que são as fibras não digeríveis, tá? E a gente pode encontrar em alguns alimentos. Por exemplo, a gente encontra o pré-biótico na maçã, o alho também é uma fonte de pré-biótico, em pequenas quantidades a gente pode utilizar. O levedo de cerveja é uma fonte barata também de pré-biótico. Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum. E tem também as formas manipuladas, tá? A gente pode manipular os pré-bióticos sempre sob prescrição do médico veterinário ou do zootecnista que cuida da dieta, tá? É o FOS e o MOS. E também, quem não tiver acesso ao iogurte, também existem as pastas comerciais, né, feitas próprias para cães, ou a gente pode mandar manipular. A gente pode mandar manipular o probiótico em cápsulas, tá? Ou então vem aquela bisnaguinha, né, que você dá diretamente na boca. Só lembrando que o melhor horário para dar o probiótico é sempre à noite, antes de o animal dormir, tá? Porque aí ele não vai mais fazer cocô, não vai mais ter influência, ele não vai mais comer nada, né? E não vai ter influência de outros alimentos para competir com as bactérias intestinais. Então, o melhor horário que tem maior eficácia para tomar o probiótico é à noite. O prebiótico não tem problema tomar até junto com a refeição, tá? Mas o probiótico tem que ser à noite. Então, gente, como que a gente pode reverter esse quadro, né? Quando o animal está com um desarranjo intestinal, está passando por esses problemas frequentemente, ora o cocô está firme, ora o cocô tá mole, fezes com muco, fezes mal cheirosas,
corrigindo os hábitos alimentares, porque o alimento é o principal fator ambiental que vai gerar um desequilíbrio na microbiota intestinal. Tudo que o animal come interfere na composição da sua microbiota intestinal. Então, se o animal se alimenta de alimentos multiprocessados, de alimentos ricos em grãos, corantes, conservantes e todos os antes, né? Esse animal ele vai ter uma microbiota menos diversificada. Vai ser um animal que vai ter um sistema imunológico mais enfraquecido e, consequentemente, esse animal vai viver doente. Em contrapartida, animais que comem alimentos frescos, alimentos naturais, né, alimentos balanceados, né, uma dieta caseira de verdade, balanceada, suplementada, né, com o auxílio de um profissional, esse animal, esse cachorro, ele vai ter a microbiota intestinal mais diversificada. E quanto mais diversificada for a microbiota intestinal, mais saúde ele vai ter. Melhor vai ser a resposta dele para a absorção dos nutrientes, as respostas em frente às defesas do organismo vão ser muito melhores, vão ser muito superiores. E o animal vai estar à frente, porque vai ter um sistema imunológico fortalecido, tá? Não é qualquer mudança climática, não é qualquer mudança de vento que vai fazer o animal adoecer, que é o que a gente tem visto hoje, né? Os animais com a saúde enfraquecida. E de nada adianta um cachorro comer dieta caseira, balanceada, se ele faz uso crônico de antibióticos, se ele usa vermífugos periodicamente, de 15 em 15 dias, de 6 em 6 meses. Então, não só a dieta interfere, tá? Se é um animal que é estressado, o animal come bem, mas vive num ambiente estressado, o animal não passeia, o animal está ocioso, ele não tem contato com o mundo lá fora, ele não tem uma vida social ativa, então o animal vai ser estressado e vai ter uma diminuição da sua produção de bactérias boas, né? O seu sistema imunológico vai ficar em desvantagem. Então, a dieta caseira também, ela tem esse papel, mas a gente tem que ver todos os outros fatores que vão ajudar, tá? E quando se oferece um alimento que não tem esses conservantes, né, os industrializados, primeiro, que a célula, para se manter saudável, a célula, para que o organismo ele se mantenha em funcionamento adequado, ele precisa de que a célula mande, né, toda essa energia para o organismo funcionar. Então, o alimento da célula vem de onde? De onde que vem o combustível da célula? Vem do alimento. O alimento que o animal come. Então, se é um alimento que não vai gerar um bom combustível, um alimento que está cheio de toxinas, um alimento que está cheio de substâncias artificiais, esse alimento, essa célula ela não vai ter o mesmo empenho, o mesmo desempenho que um animal, né, que uma célula que se alimenta de alimentos que não têm esses fatores, né, que não têm essas substâncias. Então, a alimentação é fundamental. E quando o animal nasce, tudo que ele come nas suas primeiras semanas de vida, isso vai também influenciar na sua microbiota intestinal. Então, quanto antes você puder mudar a dieta do seu cachorro, melhor vai ser para o sistema imunológico dele e ele vai viver mais, ele vai viver com mais qualidade e poucas vezes ele vai adoecer. E a gente ouve muito falar o seguinte, que quando o animal está com a sua saúde em dia, com o sistema imunológico em alta, com todo o organismo funcionando adequadamente, um animal bem nutrido, ele não vai adoecer e ele não vai ter chance, ele não vai se tornar atraente
para parasitas, para pulga, carrapato, para vermes. Por quê? Porque é um animal que está bem nutrido e vai estar com as defesas, ele vai estar blindado, na verdade. Então, poucas vezes esse animal vai adoecer. E, consequentemente, o seu tutor vai sofrer, seu tutor vai gastar dinheiro com medicamentos, com exames. Então, esse animal vai ter mais qualidade de vida e vai gerar menos gasto também para o tutor. Então, percebam o papel que a dieta tem. Uma dieta bem feita, uma dieta variada, uma dieta com vários ingredientes diferentes, tá? Que você tenha um controle do que o animal está comendo. Isso tudo é muito importante, gente. Tá? Então, pensem bem no tipo de alimento que você fornece como combustível para o animal de vocês, tá? Porque esse alimento ele tem um papel de modular a saúde intestinal, consequentemente o sistema imunológico e a decisão de que o animal vai adoecer ou não. Então, uma escolha que tá em nossas mãos, né? Se a gente quer um animal saudável, um animal que vive mais, a gente deve oferecer uma dieta biologicamente adequada para aquele organismo, a digestão ser facilitada, não ter estresse para o organismo, não ter dificuldade para o organismo metabolizar aqueles nutrientes, o organismo é uma dieta mais compatível, tá? Então, mesmo que você abastecer um carro, a gasolina você botar álcool. Tá? Então, você tem que dar o combustível certo para a máquina. Da mesma forma, o organismo do animal. O cachorro é um carnívoro e a gente deve dar uma dieta que siga os moldes, né, que a natureza projetou, de acordo com a sua fisiologia digestiva, de acordo com o projeto pelo qual ele foi elaborado, né? Então, você deve dar o alimento correto para um carnívoro. E a dieta caseira é o mais recomendado, tá? Então, é fundamental para que o animal tenha saúde e tenha um sistema imunológico fortalecido. Todo mundo hoje quer que o cachorro tenha um sistema imunológico fortalecido, mas muita gente não sabe que o intestino está por trás desse sistema imunológico, né? Que a produção do sistema imunológico é fabricada em grande parte no intestino. Então, se muitos soubessem disso, não se daria mais importância para a saúde intestinal e mais atenção também, né? E se ofereceria menos coisas para que não gerassem esses danos que a gente vê hoje, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, boa noite, excelente este assunto. Boa noite, seu Ricardo, tudo bem? Dona Sâmia também, Sâmia Oliveira. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer? Vamos ver se chega alguma pergunta. E, gente, tudo que vocês forem comprar, oferecer para os animais de vocês, sempre fiquem atentos ao rótulo, tá? A composição, não só na embalagem, mas verifiquem atrás também, tá? A composição do, do produto, né? Tudo que tem ali, se for nomes muito estranhos que vocês não conhecem, já desconfiem e se puder pesquisar na internet, dá um Google e pesquisa e para você ver o que aquele alimento vai trazer de malefício ou de benefício para a saúde do seu cachorro. E aí, gente, nenhuma pergunta?
Eu sempre deixo pergunta, a caixinha de pergunta lá no Instagram, né? Nas últimas lives eu fiz assim, só que hoje não deu, não acabou não dando, porque eu tava me sentindo mal e eu fui melhorar agora. Aí, meu Deus, tomara que eu melhore, porque tem que ter essa live. Aí eu acabei não botando a caixinha de pergunta lá no Instagram, porque aí é mais fácil quando as pessoas já perguntam desde cedo, né? Aí a gente, aqui na hora da live, já abre a pergunta, eu já sei qual foi a pergunta e já respondo. Ninguém mais quer fazer pergunta? Então, gente, vamos encerrar, tá? Obrigada pela participação de todos vocês. Seu Ricardo, sempre muito solícito, né, seu Ricardo? Muito obrigada pela sua participação, pelo carinho. Obrigada pela participação de todos. A live vai ficar disponível. Quem não assistiu toda na íntegra, pode assistir depois, tá? E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tá bom? Esse é um assunto bastante complexo, é um assunto bastante extenso e que a gente poderia ficar horas e horas falando só de saúde intestinal, tá? Mas assim, eu separei os tópicos mais importantes e que podem ajudar vocês, né, a resolverem os problemas dos cãezinhos de vocês, tá? E o que a gente vê também no dia a dia, as perguntas que chegam, às vezes os próprios pacientes, a gente percebe que todos têm, às vezes, tem o mesmo padrão, né? O funcionamento intestinal. Às vezes o animal é super saudável e, de repente, ele tem um desarranjo e volta por si só. Pode ser que ou ele comeu alguma coisa de diferente, pode ser num passeio, você não percebeu. Por isso que é importante também, durante o passeio, ficar de olho no animal para ele não comer lixo, não comer nada de diferente, porque isso também pode dar diarreia no animal, né, provocar algum sintoma digestivo. E quando o animal é saudável, naturalmente as funções voltam a funcionar normalmente, sem ter a interferência da gente. Mas quando o animal já tem a saúde fragilizada, aí já é mais complicado. E não se esqueçam que todo o organismo ele está interligado, e a gente não deve curar a doença, e sim o animal. Tá? Não adianta eu tratar só a diarreia, eu tenho que saber qual foi a causa daquela diarreia, tá? Antes de eu entrar com um antibiótico, sem saber qual é a causa, eu tenho que investigar e saber o que levou aquele quadro de diarreia, tá bom? Então, meus queridos, era isso. Obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima noite, um excelente final de semana, tá bom? Beijão e fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, tchau.